Bem-vindos, bem-vindos. Bate-papo sobre Reiki. Tem uma questão que é muito interessante da gente observar dentro do Reiki. E eu penso que não só no Reiki, em outras áreas também. Mas eu notei, observei isso, né, em algumas conversas, alguns contatos, algumas trocas de ideia. A dificuldade que a gente tem em trocar as nossas crenças. A dificuldade que a gente tem em atualizar, muitas vezes, a nossa crença. Por exemplo, uma ideia muito difundida no Reiki é que o mestre Usui era um padre cristão. 1900, no Japão. Algo muito raro. Mas por muito tempo se falou isso e se acreditou nisso. Era conveniente, era interessante juntar, né, o Reiki com um pouco de cristianismo, tornava ele mais acessível, mais aceitável para muitas pessoas. Só que, recentemente, alguns mestres foram para o Japão, pesquisaram a história do mestre Usui, pesquisaram a história da família, pesquisaram suas raízes, principalmente o mestre Frank e a Java Peter, e se chegou a uma informação nova que o mestre Usui era um budista. Budista, shintoísta, taoísta, um pouco de cada uma dessas coisas. Aqui no Japão é muito comum essa união de várias correntes, né? Ele não era nem monge, como se falou por algum tempo. Ele era um monge budista. Ele deixou de ser padre para virar monge. Ele era um praticante. E ele passou 3 anos no retiro fazendo, né, algumas práticas espirituais. Isso não torna ele monge. Só que essa informação está disponível há algum tempo já na internet, em livros. Mas as pessoas continuam falando, continuam apresentando o Reiki como sendo criado por um mestre japonês que era um padre cristão. E se você for tentar conversar com essas pessoas, você vai sentir uma dificuldade imensa. Muitas pessoas realmente não querem saber. Para elas, o Mikao Usui era um padre e acabou. Ah, mas tem livro? Não quer saber. E às vezes dá briga. Já acompanhei algumas situações que houve briga, conflito, realmente, troca de ofensas, que a pessoa não queria saber. E assim como essa questão do padre, do monge e do seguidor budista, existem outras questões no Reiki. E as pessoas têm dificuldade para atualizar essas crenças, para trocar essas coisas que elas acreditam. Porque aquilo é muito caro para elas. Foi meu mestre que me passou, e ele sabia o que estava falando, ele era muito amoroso, muito querido, e me passou assim, e eu acredito firmemente nele. O mestre que passou isso não tinha acesso à informação. Tanto tempo atrás não existia internet, não existiam quase livros bons sobre Reiki. Então os mestres apenas passavam o que recebiam, sem questionar muito, né? E isso gerou uma série de coisas dentro do Reiki Usui que hoje ainda a gente encontra e que a gente vê principalmente a dificuldade que as pessoas têm para alterar essa informação. É importante. Precisamos nos atualizar. Precisamos trazer crenças que sejam verdadeiras. Mesmo que isso seja dolorido, mesmo que isso incomode um pouco, mesmo que isso atrapalhe um pouco. E quando a gente encontra pessoas assim, não adianta entrar em conflito. A gente oferece informação e deixa. Se a pessoa quiser poder aproveitar, ótimo. Se a pessoa se negar, ótimo. Deixe que ela siga o caminho dela. Ao mesmo tempo, muitas outras crenças equivocadas continuam surgindo. É natural. Nós somos criativos. Muito criativos. Então,
os reikianos continuam criando outras crenças, continuam criando técnicas e modificando técnicas, inventando histórias e transformando verdades, experiências pessoais em coisas universais. Continuamos. Então, é preciso também estar atento para o que se ouve, para o que se lê, para que a gente não entre também numa coisa equivocada de novo. Recentemente surgiu uma polêmica grande sobre o Shokurei. O Shokurei invertido, né, seria do diabo, seria do demônio, seria negativo, seria usado por entidades negativas, maléficas, que estavam usando o reiki para conseguir seus adeptos. Nada a ver, nada a ver. Shokurei num sentido funciona, Shokurei no outro sentido funciona. Existe uma questão da espiral, né? Se a espiral girar num sentido ela absorve energia, se girar no outro sentido ela solta energia, expande, mas isso é praticamente irrelevante dentro do reiki, dentro do símbolo. Tem um vídeo sobre isso. Mas as pessoas se desesperaram, muitas pessoas apontaram o dedo, realmente o reiki era negativo, é maléfico, eu sempre soube, eu sempre desconfiei disso. E aí surge uma onda de fake news sobre o Shokurei, sobre o reiki, sobre a negatividade, coisa e tal, que só serve para desequilibrar as pessoas, desarmonizar as pessoas, insere dúvidas desnecessárias, medo, principalmente medo. E nós temos que ter um pouco de bom senso, nós temos que ter um pouco de critério para ver quem está falando isso, se o que está falando realmente procede. Não podemos nos desesperar, né? Muito facilmente. Nós temos que estar tranquilos e bem resolvidos com as nossas crenças também. Então a gente tem que ter esse cuidado. Só porque é novo, só porque foi agora lançado, falado, não quer dizer que seja verdadeiro, bom ou ruim. Bom ou ruim. É preciso bastante critério. O reiki, com as suas bases, está muito bem estabelecido. Ele não precisa de mais símbolos, ele não precisa de mais técnicas, ele não precisa de mais teorias, nem teorias da conspiração. Está muito bem. Mas a divulgação disso, o espalhar esse conhecimento, sofreu com o tempo muitas dificuldades, né? E sofre hoje em dia com, às vezes, interesses escusos de pessoas, com incompreensões, com dificuldades naturais de todos nós. Então a gente precisa, por um lado, atualizar as nossas crenças à medida que elas vão sendo realmente esclarecidas e melhoradas e transformadas, e manter um senso crítico sobre coisas novas e muito divergentes, muito diferentes que acabam surgindo. É importante esses dois comportamentos. Certo, pessoal? Gratidão, então. Até a próxima. Não está funcionando hoje.